Olá, turma, tudo bem com vocês? Estão estudando? Vamos aqui tratar sobre a industrialização brasileira, ou melhor, o desenvolvimento das indústrias no nosso país ao longo da história. Falar disso é a mesma coisa de falar do processo de desenvolvimento econômico do nosso país. Tá? É um percurso histórico e a gente precisa, para entender a atual geografia das indústrias do Brasil, a gente precisa passar por esse panorama histórico. Falar de industrialização é a mesma coisa de falar de desenvolvimento econômico, ou melhor, de desenvolvimento do país e de inserção do Brasil no sistema capitalista mundial. Antes disso, uma breve revisão de conceitos, tá? Algo bem simples. Tipo de indústria, como está aqui no slide. Tipo de indústria se divide em dois, tá? A gente tem a indústria extrativa, que é aquela indústria vinculada à extração da matéria-prima, lá do setor primário. Por exemplo, a Vale, né, aqui era a antiga Vale do Rio Doce, é uma indústria extrativa, ela extrai o minério de ferro, tá? É um tipo de indústria. O outro segmento, que é o grande segmento, a grande maioria, é indústrias de transformação. E nesse caso, ó, subdivide em três formas. Olhem para esse esquema aqui de cima, tá? Aqui, ó. A gente sempre começa número um aqui com a chamada indústria de base. Ó, indústria de base é como aquela fundação da casa, é como aquele alicerce para a economia. Né? Também é chamada de bens de capital. A indústria de base, eu estou falando de indústria de produção de energia, e também produção de petróleo, produção do aço, como o caso das indústrias metalúrgicas, das siderúrgicas. Por que de base, gente? Porque sem ela não tem nem como ter nenhuma outra indústria. Sem o carvão mineral, sem o petróleo, sem a energia, sem o ferro, sem o aço, não tem como ter nenhum outro tipo de indústria. Né? A indústria de base ela fornece para as intermediárias. Olha a setinha aqui para as intermediárias. O que é que faz a intermediária? Peças, motores, equipamentos para abastecer elas mesmas e outras indústrias e outros processos produtivos. Pensem sempre em indústria em uma cadeia, em uma rede. Tá? Tanto a intermediária quanto a própria de base, ela fornece os materiais necessários até chegar no terceiro tipo, que é a indústria de bens de consumo. O nome já diz consumo, é para consumo nosso. E aí que, preste atenção, aí que pode ser um consumo durável, que dura, e um consumo não durável, que é perecível. Por exemplo, alimentos, roupas, né? Isso, até mesmo eletrodomésticos, está dentro do não durável, que é aquele consumo mais cíclico. Tá? O bem de consumo durável já seria já carro, já seria outros tipos de equipamentos, né? Enfim. Essa distinção não é tão importante, mas eu estou fazendo questão aqui de explicitar, porque eu posso estar falando indústria de base tá, ao longo da unidade. Né? Mas vamos aqui para o processo histórico. Quando é que surgiu a indústria no Brasil, galera? Né? A indústria no Brasil surgiu atrasada. Esse é o primeiro ponto. Atrasada em relação a quem? Atrasada em relação à Europa, que é onde começou a industrialização. A propósito, onde é que começou a indústria? Qual país? Qual país? Inglaterra. A Inglaterra começou a desenvolver a indústria no final do século XVIII. Olha só, século XVIII, final dos anos 1700 e bolinha, lá no final. Ganhou força no século XIX, né? Ao longo dos anos 1800. Enquanto a Inglaterra já estava a pleno vapor com sua indústria, e foi o desenvolvimento da indústria na Inglaterra que colocou a Inglaterra no poderio do mundo, na hegemonia. Ela passou a ter muita vantagem competitiva no comércio internacional em relação aos outros países do mundo, como o Brasil, que enquanto a Inglaterra estava altamente desenvolvendo suas indústrias, a gente estava aqui produzindo café, algodão, cana-de-açúcar com mão de obra escrava. Tá? Isso faz toda a diferença. A entrada do Brasil foi uma entrada muito atrasada. E por que isso, professor? As elites locais. Sempre elas. Lembrem-se, as elites brasileiras, elas carregam a marca de ser uma elite latifundiária, escravocrata,
aristocrática, né? Observe bem essas palavras depois, quem tiver alguma dúvida pode pesquisar. Mas isso fez com que a nossa elite, enquanto a gente tivesse terras livres, terras agricultáveis, enquanto era muito rentável para ela produzir café, cana-de-açúcar, exportar ferro, ela estava bem com isso. Não havia um incentivo, eles não tinham porquê, os grandes fazendeiros não tinham porquê desenvolver por conta própria uma indústria no Brasil. O que deu o start da coisa toda foi com a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914, 1919, né? Aqui de 1914 a 1918, o mundo europeu parou por causa da guerra. Aí o Brasil teve que o quê? Começar a repensar, a se reinventar. Tá? Isso nunca foi um projeto do Estado brasileiro, que fique claro. Quem começou a pensar em indústria foram indivíduos privados. A história, por exemplo, do Barão de Mauá, tem até um filme sobre isso, é muito significativa nesse sentido. E o que o Brasil produzia, principalmente até 1919, a grande maioria era bens de consumo não duráveis. Basicamente, indústria de roupa e alimento. Tá? A Primeira Guerra Mundial deu o impulso, mas a gente ainda não pode falar nessa época. Veja só, século XX já. 1920, 1919, a gente ainda nem pode falar de verdade que tinha indústria forte no Brasil. Porque não tinha um ali gato pingado. A virada da chave foi quando teve a crise da Bolsa de Valores em Nova York, 29. Mais uma vez, o mundo para. A produção mundial para. Aí que para aquela elite brasileira começou a ver uma oportunidade de desenvolver as indústrias. Só que quem é que tinha esse poder? Quem que tinha esse capital? Basta querer, é a gente aqui, vou botar uma indústria ali. Precisa de quê? Recurso, capital, tá certo? E mais do que isso também, precisa de formas de escoar a produção, não é verdade? De que adianta, por exemplo, eu montar uma fábrica de computadores se eu não vou ter como transportar esses computadores para vender no mercado? O Brasil não tinha até esse momento um sistema bem desenvolvido de estradas, ferrovias. As primeiras ferrovias, né, ou melhor, as ferrovias mais bem desenvolvidas do Brasil, naquela época, eram do estado de São Paulo. E aí, o estado de São Paulo assume uma centralidade. Era justamente no estado de São Paulo que foi o local no Brasil onde a produção do café se deu em sua maior escala. A economia cafeeira em São Paulo era o motor do Brasil. Lembram da aula de história quando vocês, no começo da República, mais ou menos nesse período aí nos anos 20, o que imperava era a política do café com leite, porque era a alternância do poder entre um grande produtor de café, um oligarca cafeeiro, e um pecuarista de Minas Gerais. E nessa disputa, São Paulo levava vantagem, tá certo? Quando teve a crise da Bolsa de Valores em Nova York, olha, o preço do café começou a despencar. O preço do café começou a despencar. O Estado brasileiro teve que intervir para poder controlar esse preço e os cafeicultores não entrarem em prejuízo. O Estado brasileiro, a República Brasileira, resolveu comprar milhões e milhões de sacas de café. Não para distribuir para a população e dar cafezinho para todo mundo. Justamente comprou as sacas de café para poder tocar fogo. Convênio de Taubaté. Tá? Esse foi um episódio da história que foi a queima da saca de café. Queimou por quê, professor? Que loucura é essa? Queimou para poder regular o preço. Para você diminuir a oferta, para ver se assim os preços voltam a subir e garantir os lucros, garantir a rentabilidade. Né? Só que isso, gente, começou para alguns cafeicultores mais visionários, mais empreendedores, começou a representar um certo risco. Né? Aí eles resolveram não ficar somente focado no café. Foi aí, nesse momento, com a crise da Bolsa de Valores, com a perda do poder do café, que os próprios cafeicultores resolveram pegar o seu capital, a sua riqueza construída pelo café e desenvolver nas indústrias. Beleza? Como está aqui, a agricultura cafeeira possibilitou a construção de ferrovias, como eu falei,
para escoar o café. E foram justamente com essa rede de ferrovias que a produção industrial pôde se estabelecer, né? Você tinha que ter ali uma rede de ferrovias para levar para os grandes centros, especialmente para a capital do país na época, que era o Rio de Janeiro, né? Então, esse é o ponto. A indústria brasileira ela surgiu da crise do café. E onde? Em São Paulo. Tá certo? Não é à toa que é em São Paulo que se concentra a maior parte da indústria do Brasil até hoje. A resposta por que disso é fácil, né? Justamente porque surgiu de lá. Uma vez que se estabeleceu lá, uma indústria atrai a outra porque se complementa. Você começa a ter a rede de ferrovias, como eu falei, disponibilidade de energia elétrica, disponibilidade de mão de obra. Tá? Então uma coisa vai atraindo outra. Uma indústria puxa a outra e puxa comércio e puxa serviços. Foi nesse período que a população de São Paulo, que era só uma vila pequena, começou a crescer. Hoje São Paulo é a maior metrópole da América do Sul. Né? Com cerca de 14 milhões de habitantes a grande São Paulo. Olha esse mapa aqui, ó. Isso é hoje, tá? É o mapa da concentração das indústrias do Brasil. Onde é que está concentrada pelo mapa, ó? Olha aqui o estado de São Paulo, ó. Até hoje, tá certo? A indústria do Brasil, a sua grande maioria está aqui, na região sudeste, nessa tríplice aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas e o sul do Brasil. Né? Você vê que ó, a concentração é muito maior do que o restante do país. Tem no restante do país? Tem, mas em muito menor densidade. Beleza? Vamos lá. Até o primeiro momento, era a política do café com leite, quem mandava no Brasil é os cafeicultores. Na medida que a indústria começou a aparecer, esses industriais começaram a ganhar participação no processo. Né? Eles queriam eleger também um Estado, um presidente, um governo que atendesse aos interesses seus, os interesses dessa burguesia industrial que estava nascendo. E aí, em 1930, 1930 foi dado um golpe, né, e assumiu o governo de Getúlio Vargas. Quem apoiou Getúlio Vargas? Os industriais. Getúlio Vargas ele vem para poder justamente quebrar com esse jogo oligárquico do café com leite dos fazendeiros. Getúlio Vargas ele representava, portanto, aqueles industriais brasileiros, de uma indústria ainda começando a crescer, tá bom? E tinha um contexto para isso, galera. Tinha um contexto, né? Com a própria crise de 29 que eu falei para vocês agora há pouco, o que aconteceu no mundo inteiro foi vários países que ficaram quebrados por causa da crise começarem a repensar a forma de intervenção do governo, do Estado na economia. Começou a surgir aí o keynesianismo, que é a ideia de um Estado forte e um Estado que entra colocando dinheiro na economia, fazendo indústrias, as grandes indústrias estatais. O Brasil não tinha ainda o que mais precisava, que eram as indústrias de base. Foi no governo Getúlio Vargas, a partir de 1930, que ele começa a usar dinheiro público para fundar as indústrias de base. Eu destaco aqui a Companhia Vale do Rio Doce, produção de ferro. Mais alguns anos depois, a gente vai falar a Petrobras, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, que é a produção de aço. Grandes usinas hidrelétricas para geração de energia. Tudo isso começou no governo Getúlio Vargas. Tiveram idas e vindas, teve um período ditatorial, teve um período também democrático. Vocês estudam isso melhor em história, mas durou de 1930 a 1945. E a tônica do governo era o quê? O Estado investindo na economia para criar as indústrias de base. A gente só pode falar de indústria no Brasil a partir desse período. Fortemente assim, a partir de 1930. Foi quando começou a iniciar a indústria no Brasil. Beleza? Claro, Getúlio Vargas ficou também muito conhecido por ter regulamentado as leis trabalhistas. Por que isso? A indústria estava nascendo
era importante que disciplinasse, que tivesse uma legislação que deixasse tudo na ordem, de forma organizada perante a lei, os direitos dos trabalhadores. Tá? Era um momento também, turma, de muitas greves, de muita participação da classe dos trabalhadores. Tanto é que, ó, em 34, ele cria a carteira de trabalho que a gente conhece hoje, que querem acabar. Carteira de trabalho, ela não é só um documento azul, uma burocracia. Ela representa uma série de direitos trabalhistas. Salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias, 13º, FGTS. Tá? Tudo isso foi criado para poder dar a base legal para o surgimento das indústrias no governo Getúlio Vargas. Tranquilo? Vamos lá. Getúlio Vargas ele sai do governo através de um processo democrático, ele sai, tá bom? Entra o governo Dutra. E aí vocês começam a perceber uma coisa, observe bem com atenção. Ao longo dessa aula aqui na história, vocês vão ver que há uma alternância de poder. Um grupo político toma o poder durante alguma época, depois um outro grupo político assume o poder. E normalmente elas são opostos meio opostos complementares. Né? Na seguinte forma, o governo Getúlio Vargas era um governo keynesianista, ou seja, um governo nacional desenvolvimentista. É o Estado, é o principal agente para desenvolver as empresas públicas. Tá? Muitas empresas do Estado, muitas empresas públicas, intervenção direta do Estado na economia. O governo Dutra, Gaspar Dutra, que assume depois, tem uma outra tendência. Já é um governo que já nasceu muito alinhado com os Estados Unidos. Tá? Observe que é 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos assumem o protagonismo do mundo, no lugar de uma Inglaterra que estava arrasada por causa da guerra. Os Estados Unidos, nesse afã de crescer, de expandir seus interesses pelo mundo, começa a fazer articulações com governos brasileiros. No caso do governo Dutra, é um governo de grande aproximação. O que é que ele faz? Abre as portas do Brasil para importar produtos. Tá? Enquanto que no governo de Getúlio Vargas, a ideia de um Estado forte era um Estado também que protegia a economia, ou seja, um Estado protecionista. Protegia de quê, professor? Segurava um pouquinho os produtos que vinham de fora. Ah, para quê? Para desenvolver a própria indústria. Porque os produtos que vêm de fora, galera, vocês sabem disso. Produtos que vêm de fora, hoje mesmo, por exemplo, produto da China e tal, que a gente compra, se não fossem os impostos, eles seriam muito mais baratos do que o produto nacional. Né? Justamente porque em indústrias de outros países estão mais desenvolvidos, mais produtivos, né? Tem outras questões envolvidas também. No governo de Getúlio Vargas havia um maior controle para não deixar chegar tanto produto de fora para desenvolver o produto industrial local, nacional. No governo Dutra, o contrário, uma abertura mais ao consumo. Né? O governo Dutra tem mais uma ideia liberal, tá? Liberal ou neoliberal da economia, diferente de Getúlio Vargas, beleza? E assim segue, tá? Getúlio Vargas retorna depois ao poder, tá? Ele retorna do poder até o período que ele se suicida em 54. Aqui ele volta eleito, tá bom? E ele volta eleito retomando aquela ideia anterior. Diferente de Dutra, ele volta com a participação do Estado forte na economia. O governo Dutra era o contrário. Era um Estado menos participativo, deixava mais livre, por isso o nome liberal, era o Estado deixava mais livre a nação para que as empresas internacionais pudessem vir e se instalarem aqui e exportarem os produtos para cá. Já no governo Vargas, quando ele retoma, ele volta ao controle do Estado. Olha aqui, ó, medidas de controle do Estado. Ó. Quais são as medidas que Getúlio Vargas fez? Restringiu a importação dos produtos de fora. Outra coisa, ele cria o Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, que serve para financiar, tá? Para fornecer empréstimos a créditos baixíssimos
para que a indústria pudesse se desenvolver no Brasil. Getúlio Vargas ele começa a propagar a ideia de que o Brasil, a sociedade brasileira, precisava fazer, ó, nessa foto aqui de cima, ó, uma marcha para o oeste, adentrar no interior brasileiro para explorar recursos e desenvolver indústrias e utilizar de uma mão de obra mais abundante, tá? Não tão abundante, mas mais barata, na realidade. Para isso, ó, quais foram os setores que receberam maior parte dos investimentos? Nesse segundo governo de Vargas, ele investiu principalmente em transportes, estradas, algumas ferrovias, mas principalmente estradas, comunicações, tá? Começou a ter rede de telefone aí, a televisão começou a surgir aí nesse período aqui no Brasil, até então era só rádio, produção de energia elétrica, tá? Grandes usinas como aqui no Rio São Francisco, a usina de Paulo Afonso, foram inauguradas nesse período. E talvez o principal feito desse período de intervenção do Estado na economia com Getúlio Vargas foi a criação da Petrobras, 1953, a maior empresa brasileira. Tá? E essa foto aqui em cima, né? Em cima aqui, que ele está com a mão aqui, ó, suja de petróleo. Isso aqui foi a criação da Petrobras, é bem emblemática nesse sentido. Mas ó, observe, estamos aqui ainda na década de 50, né? Alternando um momento de maior participação do Estado, depois o governo Dutra, o Estado deixa de ter tanta participação assim, abre-se para o mercado internacional, volta Getúlio Vargas, um governo mais fechado, mais o que? Protecionista. Depois de Vargas, quem assume, ó, JK. Já ouviram falar do JK? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek já é um pouco diferente. Ele já se vincula mais àquelas ideias do governo de Dutra. Olha como tem uma alternância. Vocês estão vendo? O JK ele já possibilita, ele já volta a abrir mais para empresas internacionais virem se instalar no Brasil. Ele promove uma série de incentivos, inclusive redução total de impostos, para tentar atrair para o Brasil empresas internacionais, principalmente montadoras de automóveis. Olha a foto dele aqui, ó, dirigindo um carro. O carro foi o símbolo nesse período. O governo de JK foi nesse período em que o Brasil toma a decisão de decidir investir mais em rodovias, em estradas, para poder favorecer o transporte de carros e caminhões, no lugar de produção e construção de ferrovias. Isso é o contrário dos países mais desenvolvidos. A ferrovia, você vai ver em países como Rússia, Estados Unidos, China, Inglaterra, a ferrovia, os trens, é a opção mais barata, mais viável para o transporte de carga. Aqui no Brasil não, aqui foi o caminhão. Mas por que isso, professor? Vocês conseguem pensar o porquê? Não é por burrice. Não é porque ele não sabia. Ele sabia que o transporte ferroviário é mais vantajoso. Só que, na verdade, o governo dele era um governo alinhado, articulado com os interesses das grandes montadoras de automóveis. Tinha que vender carro aqui no Brasil. Ford, Fiat, Volkswagen. Né? E a cara do governo JK é o chamado plano de metas. Ele criou um plano de metas. O presidente ficava 5 anos nessa época no poder. E o plano dele, ele dizia: o Brasil, no meu governo, vai crescer 50 anos em 5. E foi um pouco isso do que aconteceu. Porque ele deu continuidade a alguns governos anteriores. Ele usou... A diferença foi que ele usou muito capital estrangeiro, né, muito dinheiro de fora, começou a fazer, inclusive, empréstimos. Foi aqui que começou forte a dívida externa. A dívida externa começou a ampliar, pegar empréstimo internacional, receber capital, receber empresas de fora, investir muito no transporte rodoviário, mas também ele fez, juntamente com os governos anteriores, outros investimentos. Muita obra, muita estrada foi construída, muito investimento em mineração,
tá? Em minério, na agricultura, em saúde, educação, energia, transportes. Foi um período em que o Brasil realmente aumentou muito a produção de riqueza no país. Tá? Obviamente que a riqueza não está para todos. Ele se destacou também por ter construído Brasília. Foi no governo JK que Brasília foi construída para ser a capital do Brasil. Foi uma maneira, inclusive, de fazer desenvolver o Centro-Oeste. Porque a indústria, até o momento, mais do que hoje, estava ainda muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A ideia era adentrar para o interior, para o Centro-Oeste, para o Norte, para o Nordeste. Tá? Essa foi a cara do governo Juscelino Kubitschek. Tranquilidade? Vamos nessa. Vamos avançando. Alternância do poder. Às vezes um Estado mais intervencionista, um Estado mais forte, depois um governo mais liberal, permitindo as empresas internacionais, depois um Estado forte, depois um Estado mais liberal. Né? E olha o que acontece. Depois de JK, esse governo bastante liberal, que usa muito capital estrangeiro, entra o governo João Goulart. Foi o presidente eleito seguinte a ele. Ele assumiu depois da renúncia de Jânio Quadros. Havia muitas questões de corrupção, muitas críticas. Foi um governo muito difícil nesse período. Né? Teve o debate do presidencialismo. Vocês vão ver aí melhor isso em história. Mas o que se destaca no governo João Goulart é um retorno à ideia protecionista. Tá? Um retorno à ideia nacional. Né, de você regulamentar o investimento estrangeiro, aumentar os impostos de produtos importados que vêm para cá, né, para desenvolver o que? O nacional. E o governo João Goulart, o que foi o seu principal aspecto e, ao mesmo tempo, o que representou o seu fim, foi a defesa de reformas no governo brasileiro. Fazer reforma eleitoral, reforma nos tributos, nos impostos, reforma no sistema bancário, reforma nos direitos trabalhistas e principalmente reforma agrária. Havia uma pressão popular muito grande. E para tentar ajustar essa pressão popular, o governo João Goulart ele assumiu as bandeiras de luta do povo na época. O povo pedia muito justiça no campo, reforma agrária. Lembram de reforma agrária? Divisão das terras? O governo João Goulart chegou a se comprometer em fazer isso. O que é que aconteceu com o governo João Goulart? Os setores conservadores, as elites brasileiras, temeram que isso fosse uma aproximação de João Goulart com os governos socialistas, com as ideias revolucionárias. Não tinha nem muito a ver com isso, galera. Tá? Mas havia um medo de que isso acontecesse. A CIA, nos Estados Unidos, tinha um papel muito forte no Brasil nesse período. E aí João Goulart não termina o seu governo, porque em março de 64, os militares dão um golpe e tomam o poder. Tá? Os militares eles expulsam João Goulart, que foi eleito, e eles tomam o poder de forma autoritária. Ao invés do poder ser direto através de representantes escolhidos pelo povo, das legislações serem feitas pelo Congresso, foi o contrário. O Congresso foi fechado. Era os militares que resolviam, por decreto, através de atos institucionais, em uma canetada, por eles mesmos, tomarem as medidas e criarem as leis, modificarem as leis. Por isso que o período militar também é chamado de ditadura militar. E olha como foi longo, de 64 a 85. Tá? Os militares, além da repressão, da perda de liberdade de expressão, o significativo nos governos militares foi um período de mão na boca, de mordaça. Tá? Mordaça para quem? Para quem fazia greve. Acabou, não podia mais fazer greve no período militar. Manifestações, passeatas para reivindicar melhores salários, não podia ser feito. O campo brasileiro, no interior do Brasil, virou uma zona. Foi aí que a grilagem de terras, lembram?
grilagem de terras, começou a acontecer muito forte. Grandes empresas de mineração, grandes empresas interessadas nos recursos naturais brasileiros passaram a vir aqui para o Brasil. O governo militar foi um governo muito que retomou a sua ligação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a ser padrinhos, parceiros dos militares no Brasil. Tanto é que o que os militares deixaram de principal herança para a gente foi uma dívida externa. Porque foi nesse período militar que as indústrias cresceram. Foi o período em que houve o maior crescimento e modernização da indústria no Brasil. Mais usinas hidrelétricas foram criadas, mais poços de petróleo foram furados, maior construção de zonas industriais foram criadas, muito investimento estrangeiro chegou no Brasil nesse período, muito empréstimo com o FMI, né, um organismo internacional, foi feito também muito empréstimo. O resultado foi o que os próprios militares chamaram de milagre. Milagre econômico. Por que milagre, professor? Porque o Brasil cresceu, o PIB. A economia brasileira cresceu. Por que cresceu? Porque cresceu e se modernizou as indústrias. Tá? Esse foi o chamado milagre brasileiro. O custo de quê? Qual o custo desse milagre? Qual foi o custo desse crescimento? O custo desse crescimento foi dívida externa e aumento da desigualdade social. Tá? Continuando aqui, e para finalizar, o período militar, uma das medidas que eles tomaram foi tentar aumentar as exportações. Exportação é o contrário de importação, não é o que chega, é o que sai. Aí o Brasil começou a focar em ser um país de exportar. Mas exportar principalmente o quê? Minério, agricultura, carne, né? Foi feito um pouco investimento na indústria nacional, na tecnologia brasileira. Tá? Foi feito o que os militares mais fizeram foi dar subsídio fiscal, ou seja, isenção de imposto. Ah, empresa, venha para cá, que aqui no Brasil você não vai pagar imposto. O real ficou muito desvalorizado, muito abaixo do dólar, o que favorecia as empresas internacionais virem aqui para o Brasil. Tá? Houveram muitas crises nesse período. E as sucessivas crises que aconteceram foram, pouco a pouco, fragilizando o governo militar. Até chegar na década de 80, a década de 80 foi conhecida como década perdida. Uma década, um período em que os preços dos alimentos, os preços das coisas começaram a aumentar de forma absurda. Vocês estão vendo isso hoje em dia, né? Hoje tem aumentado muito os preços dos alimentos. A gente chama isso de inflação. Tá? Houve uma elevação da inflação nesse período, década de 80. Né? Os empresários que vieram aqui para o Brasil, internacionais, começaram a deixar de vir aqui para o Brasil. Já deixou de ser vantagem. Eles passaram a investir onde? Em bolsa de valores, mercado financeiro, especulação. Os serviços públicos, as grandes empresas públicas, começaram a se deteriorar, a perder força. Então, década de 80 foi o período em que as indústrias começaram a deixar o Brasil. E o Brasil começou a perder indústrias. Por isso que a gente chama aí de década perdida. E foi nesse contexto de crise que os próprios militares deixaram um país completamente endividado, completamente pobre, e aí, por eles mesmos, claro que teve pressão, teve o movimento das diretas já, né? Teve um movimento popular pedindo o fim da ditadura, até que, em 85, os militares largaram o poder. E aqui mostra como que a indústria ela passou por um período de crescimento. Observe, de 47, aqui, o governo JK como começa a subir. Né? Tem uma queda ali no golpe militar logo em seguida, mas os próprios militares, o milagre econômico aqui, acontecendo. Até um ponto em que a indústria se estabiliza e aí cai no começo da década de 80. E vem em uma tendência de queda até hoje. Tá bom? Esse outro gráfico aqui mostra também a mesma ideia.
O PIB do Brasil foi crescendo, como aqui nas barras estão mostrando, mas a porcentagem dessa riqueza produzida pela indústria começa a diminuir muito a partir do final da década de 70, início da década de 80. Tá bom? Próxima videoaula a gente dá continuidade falando do Brasil de hoje. Como que o Brasil chegou a ficar hoje dessa forma. Beleza? Grande abraço, a gente se vê por aí.